Agora eu consegui no Instagram também, porque os dois ao mesmo tempo. Heloísa, minha prima, bom que as duas se conhecem, né? Acho que sim. Vamos lá, vou esperar carregar aqui. Oi, Luiz, meu amigo, querido. Tô em casa aqui, todo mundo conhecido, coisa boa. Vamos lá, vou esperar aqui o Instagram carregar também e convidar as pessoas. Olá, tudo bem? Não sei seu nome, tá aparecendo só o nome do seu Instagram. Você botou hello. Qual é seu nome, por favor? Vocês leram sobre o que a gente vai falar hoje? Alguém deu uma lidinha? Oi, Marina, queridíssima. Boa noite. Hoje vamos falar sobre pessimismo. Vamos lá, quem é que tem a mente pessimista aí? Os pensamentos pessimistas, né? Quem é que tem esse tipo de pensamento? Regina. Oh, Regina querida também. Que bom. Marina tá antenada. Oi, Patrícia. Bem-vinda. Patrícia sempre pontual, hein, Patrícia? Coisa boa. Vamos lá, gente. Então, tô aqui toda terça e quinta, para quem não sabe, para quem tá aqui pela primeira vez, fazendo esse programa de autoconhecimento, questões que eu chamo de questões do dia a dia, né? E a cada terça e a cada quinta, a ideia é que a gente bata um papo aqui. Eu sei que eu acabo falando um pouquinho mais, mas é legal quando vocês deixam as perguntas e eu vou respondendo. Tem horas que, para quem já fez live, sabe como funciona, as perguntas vão passando muito rápido e nem sempre eu consigo ler todas elas. Tem perguntas que nem aparecem para mim, que quando eu olho lá depois no histórico, eu vejo gente que entrou que eu nem vi, assim, na hora que eu estava aqui falando, né? Acabei nem vendo as pessoas que entraram. Então, assim, vocês me desculpem se eu não conseguir responder todas as perguntas, tá? E a ideia do programa de autoconhecimento Questões do Dia a Dia é justamente falar sobre questões do dia a dia, né? Questões essas que todos nós temos: medo, raiva, angústia, sensação de fracasso, de impotência, o nosso sucesso também, o nosso amor, o nosso carinho pelo outro, a nossa alegria. Mas vamos combinar que quando a gente fala de coisa boa, né, a gente não precisa resolver, já está meio que resolvido, né? As coisas boas estão resolvidas. Outra coisa é falar sobre as coisas mais difíceis, né? Os nossos desafios, e são nos desafios que eu gosto de focar. Porque ficar aqui falando de coisa boa é muito bom. Bem-vindo, Caio! Ficar aqui falando de coisa boa é muito bom, né? É legal a gente compartilhar coisas boas. Mas eu entendo, assim, na função de terapeuta, né? Olhando no dia a dia, dentro do consultório, conversando com as pessoas e percebendo a dificuldade de cada um, eu entendo que muitas vezes não são desenvolvidos recursos dentro do nosso dia a dia, né? A nossa família acabou não podendo ensinar recursos que a gente pudesse saber lidar com os nossos grandes desafios, né? É comum quando a gente é criança, não sei se os pais de vocês fizeram isso. Por um acaso a minha mãe não fez isso, pelo contrário, ela sempre me escutou, sempre me acolheu, sempre me ouviu. Mas é comum, assim, os pais falarem: fica quieto, que besteira, que é isso que você está sentindo, né? A criança fala: ai, tô com medo, ai, tô muito ansiosa, ou ai, tô com muita raiva. E o adulto vai lá e nem dá atenção pro sentimento dessa criança, né? Ele simplesmente fala: fica quieto, para com isso, que besteira, não dá atenção para isso não, pensa outra coisa, né? E o que acontece? Acontece que aqueles sentimentos, né, que a gente vai ali cultivando, né, dentro da gente, porque não tem ninguém que dê um suporte para ajudar a dissolver esses sentimentos, eles crescem, né? E quando eles crescem, se esses adultos eles não ofereceram, né, nenhum tipo de recurso para a gente aprender a lidar com os nossos desafios emocionais, esses desafios eles viram pequenos monstrinhos dentro da gente, né? E virando pequenos monstrinhos dentro da gente, eles se tornam muito grandes e muito
desafiadores, e quanto maior são os nossos monstros, mais desafiadores eles são, e mais difícil é da gente conseguir lidar com eles, né? Por isso que é muito importante, se vocês têm filhos aí, já fica uma dica assim muito importante, que vocês ajudem os seus filhos a desenvolver a inteligência emocional. Não é fácil, tá? Porque para você ajudar o outro a desenvolver uma inteligência emocional, você precisa ter, né? E aí não é só inteligência intelectual, né? É a inteligência emocional, que é completamente diferente da sua inteligência intelectual. São dois universos, assim, muito distantes um do outro. É claro que, como o universo, né? O universo mesmo, ele se complementa. A inteligência, né, que você tem, vamos colocar assim, mais intelectual, ela também ajuda na inteligência emocional, mas não é a mesma coisa, tá? São movimentos aí distintos. Oi, Lorena, boa noite, Rosana, Camila, querida, boa noite. Tem uns nomes no Instagram que eu não consigo ler muito. Sueli, Doce, gostei desse, Doce. Ô, Marília, minha amiga, tudo bem? A Yara aqui do Facebook também tá falando. É Lara ou é Yara? Eu acho que é Lara, né? Não sei. Que é do Rio Grande do Sul. Gente, que bom que vocês estão aqui. Tem um público aí já no Instagram e o pessoal chegando no Facebook. Hoje, desculpa, hoje a ideia é a gente falar sobre pessimismo, né? O pensamento do pessimista, né? Como é que funciona o pensamento do pessimista? E eu tô aqui começando a falar que isso pode ter surgido lá atrás, na sua infância, né? Assim, quando esses adultos eles acabam não te dando apoio para que você desenvolva recurso a partir da sua inteligência emocional para lidar com os seus maiores monstros, que são os seus maiores desafios, né? E aí, tem graus, assim, vamos começar falando aqui de vários níveis, né, do pensamento pessimista, né? Tem um nível que é natural e que até protege a gente, né? Assim, não dá para ficar pensando só que tudo vai dar certo e o tempo todo. É bom ter um pensamento otimista, né? É legal quando a gente olha para alguma possibilidade de uma experiência e fala assim, nossa, né? Essa possibilidade, essa experiência pode ser maravilhosa, pode ser tudo de bom, tudo vai ser ótimo, tudo vai ser lindo. E aí fica aquele extremo do otimista que acaba não olhando para os desafios, né? E isso faz com que o otimista, ele às vezes se atropele, ele meta os pés pelas mãos, né? Ele tropece aí, né? Em algumas pedrinhas, né? Cai em alguns buracos, porque o otimista, ele não gosta de olhar para as coisas ruins, né? E é outro desafio também, tá? Não é porque a pessoa é otimista que ela tá em pleno equilíbrio. Tá? Pelo contrário, assim, o equilíbrio é a gente poder ter um pouco do otimismo e um pouco do pessimismo, tá? Claro que não estou falando em levar esses dois tipos de pensamentos ao extremo, senão vocês vão enlouquecer, né? Ai, vai ser muito bom! Ai, vai ser muito ruim! Então, assim, ou vai ser muito bom ou vai ser muito ruim. A gente tem que conseguir equilibrar aí, né? A ideia é que a gente equilibre esses pensamentos para que a gente possa entender como essa experiência ela pode acontecer, sabendo das possibilidades que são boas e das possibilidades que são mais desafiadoras, né? O Didi escreveu apenas realista ao extremo. Então eu tô entendendo, Didi, que você não é pessimista, mas você é realista ao extremo. Um pouquinho de pessimismo, talvez, né? Eu conheço muitos pessimistas que falam que são pé no chão, né? E por isso que eles não fazem um monte de coisa. Porque na realidade, usando aí o que você trouxe, né? Sou realista. O pessimista, ele olha para o mundo e fala assim, não, porque isso pode dar errado, isso pode dar errado, isso pode dar errado, mas eu tô sendo só realista, eu tô sendo pé no chão. Tem que observar, tá, Didi? Você escreveu, exato, sem ver as condições e recursos disponíveis não se pode ir muito longe. Isso aí, é verdade. Agora, tem que observar, tá? Porque é um pouco confuso quando a gente tem um pé no chão, mas eu não sei aí da sua realidade, tá? Tô colocando aqui de um lugar
que eu acabei de ler 2 frases suas, então não tem julgamento nenhum em relação ao que você escreveu. Tô só levantando uma bola que achei interessante, que é o pé no chão ou o pé afundado no chão, né? Tem um limite, o chão tá aqui, o realista ele tá aqui. Ele consegue caminhar pelo chão, ele não se sente preso, né? Ele não precisa de uma condição, de uma certeza de um resultado para que ele possa avançar. O realista, ele consegue avançar, né? Ele dá passos adiante, ele tem os pontos que ele olha e fala, isso daqui pode ser ruim, isso daqui pode ser bom, mas ele não fica estagnado, tá? Então isso é muito bom, assim, quando você é realista e se percebe, né, assim, caminhando, legal, você tá no equilíbrio. Agora, se você se coloca como realista, Flávia, não tá no Facebook, Flávia, não tá no YouTube, tá, querida? Por enquanto ainda não. Desculpa, gente, que estamos fazendo uma pergunta aqui. Tá só aqui no Facebook e no Instagram, tá? Depois a gente vai pro YouTube. Já estamos indo para um novo canal. Então vamos lá, Didi, voltando aí pelo que você trouxe, Marina também complementando, né? Pé muito no chão é quase pessimista. Isso aí. Bom, então, o que acontece? Quando você diz assim, eu sou realista, né? Isso para qualquer um, tá, Didi? Não era só para você. Tô falando Didi porque é o que tá escrito aqui, não sei seu nome. Quando você é realista e você não consegue caminhar, é sinal que você tá ali mais no pessimismo, tá? Agora, se você é realista e você consegue ver no equilíbrio tanto o lado bom da experiência, que pode vir a ser, tanto o lado mais desafiador, beleza, tá ótimo, tá certo, né? Assim, certo no sentido de você estar buscando um equilíbrio. Nem tanto otimista, somente otimista, e nem tanto pé no chão. Então, pé no chão enterrado, tá? Então, percebe assim, para você saber se você é pessimista ou realista, você percebe se você tá aqui no chão caminhando tranquilamente ou se você tá afundado e tá se sentindo preso e não conseguindo avançar, tá? Então, essa seria uma dica para quem fala que é realista, mas na realidade tem um lado pessimista, tá bom? Respondido aí, Didi, a sua pergunta? Vamos lá, Caio. Eu sempre fui otimista por natureza, mas atualmente estou numa fase muito triste na minha vida. Ainda assim, tento elevar os meus pensamentos em otimismo, ainda que o panorama seja de pessimismo. Ótimo, Caio. E é assim mesmo que acontece. Gi, bem-vinda, Romilda, Ana Luísa também. Boa noite, Maria. Caio, é assim mesmo. Não dá para se manter otimista 100% da nossa vida, até porque isso nem é possível, né? Na condição de terapeuta, eu atendo pessoas há muito tempo e também por mim, né? Pela minha vida, por ser humano assim como vocês, eu percebo essa oscilação e isso é completamente natural. O que acontece é que a gente tem que tomar cuidado com o gráfico, né? Imagina que vocês tenham um gráfico do pessimismo e do otimismo, tá? Vamos colocar assim. Lá no ponto, lá em cima é o extremo do otimismo, a gente pode colocar num desequilíbrio. E num ponto muito lá abaixo é o extremo do pessimismo, aquele que não faz nada, aquele que não consegue nem sair do lugar, sabe? Porque não consegue avançar de jeito nenhum. Olha, no nosso gráfico, a gente precisa no nosso gráfico é natural que a gente faça uma certa oscilação, que a gente tenha essa oscilação, né? O ideal é que a gente não bata nem lá embaixo, nem lá em cima, né? O ideal é que a gente fique pelo meio do caminho. Em alguns momentos a gente está mais assim otimista na vida, né, e acreditando mais, mas não tá cego, né, para o pessimismo, para as coisas que podem dar de errado. E outros momentos a gente tá meio borocochô, né, assim, e não tá tão legal, né, você tá pensando um pouco mais de uma maneira ruim, né, que as coisas não vão dar certo, mas não pode se afundar a ponto de acreditar que o mundo vai acabar, que nada vai funcionar na sua vida nunca mais, porque aí também não é legal, aí você pode abrir um quadro aí de depressão e isso não é nem um pouco bacana, hein, Caio? Então olha só, pega essa força sua aí otimista, né, que você que todos nós somos, a gente só precisa resgatar isso dentro da gente e escreve umas frases, isso daí é uma dica preciosíssima, parece que
que é besteira, mas não é besteira, gente. Escreve umas frases e cola na parede, sei lá bota no espelho do banheiro, bota no despertador na tela de fundo do celular, no despertador do celular, não sei. Bota em algum lugar. A gente chama isso de cartões de lembrança, tá? Dentro da terapia. O que é isso? É você bater o olho numa frase, né, que ela te lembra, que ela te mostra, tá ali em evidência, algo que fala sobre o otimismo, para que o seu cérebro seja estimulado a pensar de uma maneira otimista, se você está muito no pessimismo, tá? Então é importante, assim, vocês pegarem frases que vocês falam para vocês mesmos, ou até mesmo para outras pessoas, e também não estão deixando de falar para vocês mesmos, né? E ressignifiquem essas frases, tá? Coloquem essas frases de um lado mais positivo. E eu não estou falando desse positivo que tudo são flores, né? Que a vida é linda, tudo maravilhoso, né? Não é isso. É um positivo que eu gosto de trabalhar dentro da realidade. Nada fantasioso, meio ursinho carinhosos e tudo é lindo e tudo é fantástico e perfeito. Nada disso, né? O mundo é perfeito, né? Não, o mundo não é perfeito. O mundo tem coisas difíceis, tem coisas boas, tem coisas mais desafiadoras, até muito cruéis, e tem coisas tão maravilhosas que a gente nem acredita. Mas sim, né? Assim, o mundo não é perfeito e você pode construir frases que eu chamo de frases de apoio, tá? Para escrever aí onde vocês quiserem, só não vai tatuar no corpo, pelo amor de Deus, que tem gente que às vezes tatua, né? Começa a se tatuar inteira. Não façam isso, a não sei que vocês gostem de uma boa tatuagem, mas façam essas frases, construam essas frases ressignificando o pensamento pessimista, tá? Porque isso funciona, a neurociência já sabe disso. A quantidade que vocês têm, né? Vocês, todos nós, tá? Tô me incluindo nessa. De pensamentos que estão registrados lá no nosso sistema de crença, lá no nosso cérebro, lá nas nossas redes neuronais, lá, né, nos nossos arquivos, né, internos, pode ser tão grande que você tem que repetir muitas vezes frases positivas para substituir essa quantidade de registro que existe no cérebro. Como, por exemplo, uma pessoa, um exemplo bem básico que vocês devem conhecer, né? Alguém que tenha feito isso. Não vou nem falar que vocês já fizeram, que alguém já fez. Mas, por exemplo, contar a mesma mentira muitas vezes. Chega uma hora que você acredita que é verdade, não é? A pessoa, ela conta a mesma mentira tantas vezes, ela não viveu aquela experiência, mas ela conta tantas vezes a mesma mentira que chega uma hora que aquilo está introjetado dentro dela de uma maneira tão forte que para ela já é real, né? Aquela mentira virou realidade e ponto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo que as frases positivas, né, para quem tem um pensamento pessimista, mesmo que as frases positivas não pareçam, a princípio, uma realidade, que pareça uma mentira, né, repete esse diacho dessa frase. Repete, porque chega uma hora que você engana o seu sistema do cérebro, né? Você engana, você faz um movimento ali com ele, você mexe com a química do seu cérebro e você começa a mandar uma informação para o cérebro, né? E ele vai mudando, e ele vai mudando, ele vai transformando. Daqui a pouco você vence os pensamentos pessimistas, né? Que são os pensamentos do medo. Então isso é muito importante, tá, Caio? Você escutou aí? Foi boa dica para você? Muito importante, substitui, peguem as frases que ficam rolando aí na cabeça, que são mais pessimistas, que tem a ver com medo de vocês, escreve todas elas num papel. Ah, eu acredito que eu vou ser mandado embora, fulano vai me trair, o mundo é horrível porque todo mundo sacaneia todo mundo. Escreve todas as frases num papel. E depois vocês ressignifiquem as frases, tá? Dá um outro sentido num lado positivo. Só relembrando, sempre com foco na realidade. Não precisa ir para o mundo cor-de-rosa, porque se não é real, provavelmente vocês não vão viver essa realidade. E aí vai desvalorizar, porque não vai conseguir, né? Vai botar tão positivo que vai acabar não conseguindo sustentar uma realidade
que na verdade é uma fantasia, né? Então vamos botar o pé no chão, sem afundar o pé, né? Mas colocando o pé no chão e construindo frases que possam ser reais na vida de vocês, tá? Fernanda, querida, boa noite. Eleni, boa noite também. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui mais alguma coisa. Ó, a ideia aqui é que a gente faça esse bate-papo, vocês podem fazer perguntas, comentários. Eu tô aqui toda terça e quinta às 8h30 da noite no programa de autoconhecimento Questões do Dia a Dia, falando sobre vários temas, tá? Que vocês mandam para mim através do e-mail, escreva para @tatianaauler.com.br. Pode mandar os temas para lá que a gente debate aqui. Hoje é sobre o pessimismo, para quem chegou agora é sobre o pessimismo. Vamos lá, o Didi escreveu: sim, um realismo que segue alguém a ponto de não ver seus recursos pessoais é fuga da realidade também. Isso aí, querido, não vamos fugir da realidade. O Caio colocou: já fiz isso, quando pequeno eu mentia dizendo que eu falava italiano, mas eu só sabia um trecho de uma música. Muita gente acreditava, até que decidi estudar letras italianas na faculdade, aí virou verdade. Boa, Caio! Muito bom, tá vendo? Isso daí é um ótimo exemplo, né? Você coloca a ideia na sua mente de uma maneira tão forte que daqui a pouco o seu cérebro vai buscar. E eu já vou pegar um gancho aí do que você tá falando, continuando aqui na ideia do pessimismo, que é o seguinte: se você colocou, olha só que exemplo ótimo que você está colocando, Caio. Se você escreveu que quando você era pequeno, olha como o nosso cérebro é. Você escreveu aqui e você falando para as pessoas que você falava italiano. Você só falava um trechinho da música, né? Mas o seu cérebro, ele começou a buscar essa informação para validar aquilo que você estava falando, né? Então, você não falava italiano, falava só um trechinho da música, mas de tanto você repetir, é como se o seu cérebro ficasse assim: caramba, e aí, cadê essa informação? A gente tem que concluir ela, a gente tem que buscar ela numa realidade e fazer com que ela ocupe um espaço maior que se torne uma verdade. Gente, olha isso, olha que maravilhoso esse exemplo do Caio. Vamos supor que o pensamento seja ruim, tá? Que não esteja acontecendo. Vamos supor que... Vou falar sobre doença, tá bom? Que eu acho que é um bom exemplo, bem didático. Vamos supor que você pegue só um resfriadinho, né? Ou que você esteja ali com uma dorzinha no estômago, alguma coisa bem pequenininha, bem suave no seu corpo físico, que tá te incomodando, mas é bem suave. Aí você fica no seu cérebro, né? Ai, meu Deus, tô com essa doença, vou morrer. Ai, não vai dar certo, porque agora eu vou ficar doente ao extremo. Agora eu não vou conseguir fazer mais nada na minha vida, porque agora eu vou ter que fazer uma cirurgia, porque e se acontecer alguma coisa de ruim? E se eu não conseguir mais trabalhar? E se eu parar de falar? E se eu parar de ouvir? A gente aumenta tanto, como se fosse o italiano do Caio, né, que ele colocou, que o que o cérebro vai fazer com o nosso corpo? Quem dá mais aí? Vamos lá. O que o cérebro vai buscar fazer com o nosso corpo? Olha o exemplo do Caio, né, do italiano, só que foi uma coisa boa. Alguém dá alguma dica aí? Demora um pouquinho para a resposta chegar até a mim e até para vocês ouvirem o que eu estou falando. Tem um certo delay aí. Bom, somatizar, Luiz. Obrigada. Muito bem, querido. É isso aí. O cérebro, ele vai somatizar, ou seja, ele vai mandar uma informação para o seu corpo que você está doente e que você está muito mais doente do que realmente você está naquele momento. E o cérebro, ele é o nosso grande administrador, né? Você imagina essa coisinha que fica aqui dentro da nossa cabeça, faz funcionar o nosso corpo inteirinho. Então, de fato, se alguém me perguntou aqui, pessimismo pode levar à morte, sim ou não? Romildo, não vou te responder sim ou não, vou te responder o que eu penso, tá? Sobre isso. Junto com essa resposta que eu já tô dando. Se o seu cérebro, né, ele te leva ao extremo, porque ele é o grande administrador do seu corpo. Se os seus pensamentos forem a um extremo em relação a uma doença,
o seu cérebro ele vai correr atrás para que isso realmente aconteça, porque o cérebro ele é muito obediente. E aí, Romildo, olha, eu entendo o seguinte, a pessoa que é pessimista se pode levar à morte? Eu acredito que num grau muito alto de angústia, tá? Se ela pensar muito negativamente, entrar num quadro depressivo assim muito forte e ela não conseguir sustentar a angústia por conta dos pensamentos, ela pode sim adoecer fisicamente ou ela pode até se matar. Ela pode ir para um suicídio, né? Os suicidas, eles partem desse princípio. Eu não vou dar conta da dor que eu estou sentindo, né? E a dor a gente sabe que tem a ver com um pensamento muito pessimista em relação ao mundo, né? As pessoas ao redor, as experiências de vida. Então, eu acredito que sim, nesse caso extremo, mas tem que ser muito extremo mesmo, porque olha, a coisa mais difícil que tem é uma pessoa conseguir se matar, né? Assim, ela tem que ter uma coragem, ou tem que estar vivendo uma angústia tamanha, assim, para ela conseguir fazer isso com ela mesma. Realmente tem que estar num nível muito grande, muito desesperador, de depressão, sim, Romildo. A pessoa entra num quadro depressivo por conta do pensamento pessimista, e aí sim ela tem que estar num lugar muito, muito ruim e para criar uma doença, né? Para criar uma doença, ela nem precisa estar num quadro tão ruim assim, não, né? Só de você engolir a sua raiva, rancor, né? Ficar mais tóxico, né? Estressado na vida, você já cria doença. Isso daí nem... Perdão. Isso aí nem precisa de tantos pensamentos pessimistas assim, né? Mais uma rotina que só nessa rotina a pessoa pode adoecer. Agora, num nível mais sério, né, vamos colocar assim, mais extremo, sim, ela pode somatizar tanto e criar um câncer, por exemplo, né? O sistema não aguenta. Por quê, gente? Porque, olha só, eu estudo neurociência, eu adoro estudar neurociência, né? Não me formei em neurociência, sou apenas uma grande curiosa, estudo bastante coisa de tudo um pouco, vamos dizer assim, tá? E eu fiz aí um curso, né, de neurociência, eu achei muito interessante observar as emoções, e aí fica até a dica, quem quiser, o nome do curso é Neurociência para Todos, se eu não me engano, da Inédita Cursos. É online, tem presencial também, mas vocês podem olhar online se não tiver em São Paulo, né? Porque foi em São Paulo esse curso, com a professora Carla Tiepo, tá? É muito legal o curso dela, eu fiz e tô aí passando a indicação para vocês. E uma das coisas que eu aprendi que eu achei muito interessante é sobre as emoções em relação à química que elas produzem no nosso corpo, né? Então, a gente sabe que as emoções mais prazerosas, a alegria, o amor, liberam químicas, né, para o nosso corpo que nos favorecem, que melhora a pele, né, que melhora o cabelo não cai, né? Assim, a gente não fica com a musculatura tensa, fica mais relaxado. E a gente sabe que quando a gente pensa de maneira mais pessimista, quando a gente tem pensamentos mais angustiantes, mais ansiosos, né, mais raivosos, a gente libera química para o nosso corpo que não é saudável, né? Essas químicas, de fato, elas não são saudáveis. E é como se você jogasse lixo dentro de você o tempo todo. Se você tá na raiva, se você tá na angústia, se você tá no medo, você tá jogando lixo pra dentro de você. É como se você abrisse a sua cabeça, né, e jogasse um monte de lixo e todo esse lixo vai caindo na sua corrente sanguínea, vai indo pros seus órgãos e você fica ali totalmente contaminado de tanto lixo que na realidade são os lixos que você mesmo produz, né? Horrível isso, né? Nossa, mas é verdade, né? Você produz esse lixo todo com os seus pensamentos, todos nós, tá? E o que acontece é que esse lixo que fica no nosso corpo, né, esses pensamentos pessimistas que a gente tem, até pensamentos mais ansiosos, né, eles vão contaminando o nosso sistema. E quando eles contaminam o nosso sistema, estou chamando de sistema o nosso funcionamento total, né? Sim, é natural que leve a gente a um quadro, alguma patologia, né, a um quadro de uma doença. Isso num caso assim mais extremo. A pessoa que tem uma doença aqui, outra ali, né, e tudo mais, é
natural, né, gente? Não, esse corpo que a gente tem não é um corpo robô, né? Até robô dá problema, né? O nosso corpo, então, dá um monte de probleminha. O que não pode, né? Quer dizer, não é que não possa, o que não é o ideal é que fique no extremo, né? Assim, um quadro depressivo, uma tristeza muito grande que você vai para um quadro depressivo, né? Um pensamento muito pessimista que você vai abrir um quadro de ansiedade. Então, esses extremos é que não são saudáveis. A Regina escreveu: gostaria que você explicasse sobre como surge o medo na infância. Está associado à ausência de amor dos pais ou atenção, dedicação? Tá, vamos lá. Regina, olha só. O medo, ele é uma emoção. Quando a gente fala de pessimismo, a gente está falando de medo, né? Porque o pessimista é aquele que fala que tem, como o Didi colocou, né? Que tem o pé no chão, e quando ele está afundado com esse pé no chão, quer dizer, é um pessimismo, ele tem medo, tem uma insegurança e é difícil para ele avançar, né? Seguir adiante, porque o pessimismo no extremo, ele vai paralisando a pessoa. Então, assim, o medo, ele é uma emoção que todos nós temos, né? Nós nascemos com medo, com alegria, com amor, com prazer, com ansiedade, com a tristeza. A gente nasce, isso faz parte do ser humano, tá? É uma emoção. Agora, se eu nasço com ela, né? E a partir do momento que eu vou vivendo as experiências de vida e vou tendo os meus medos e os meus pais, eles não vão me amparando nos meus medos, eu não aprendo a lidar com o medo, eu não aprendo a lidar com essa emoção, né? Por exemplo, vou falar do prazer. Tá? Eu tenho um paciente que ele foi muito estimulado ao prazer, né? Toda vez que existia uma fonte de prazer, os pais dele falavam: ai, que bom, né? Você tem que sentir prazer, ai, e brinca com isso, olha, tudo tinha que ser na fonte do prazer, porque os pais tinham a ideia na cabeça deles que esse filho não podia ficar triste, né? Porque ele tinha que ficar alegre, feliz, o tempo todo tinha que estar bem. O que aconteceu com esse filho? Ele cresce e é óbvio que ele não consegue sustentar o prazer o tempo todo. Então ele não aprendeu a lidar com as frustrações, né? Então os pais evitaram que ele se frustrasse, que ele sentisse medo, que ele sentisse tristeza, que ele sentisse qualquer coisa que tivesse a ver com o mundo das frustrações, né? Então os pais estavam ali evitando o tempo todo as frustrações. O que acontece? Quando ele cresce, não tem mais o pai e a mãe ali, né, coordenando esse mundo, evitando essas frustrações, e obviamente esse adulto, né, ele se frustra. E como ele não sabe lidar com as frustrações, ele adoece, porque ele não consegue manter um nível de prazer tão alto como os pais deles falavam que era o ideal na vida dele, né? Que ele ficasse bem o tempo todo. E aí, sim, né? Tem um tipo de pensamento que ele pode desenvolver de fracassado, né? De não ter potencial na vida, de sustentar o prazer e buscar o prazer de uma maneira tão intensa que o nível de frustração pode ser muito grande. Então, no caso, Regina, assim, vamos supor que esse exemplo que eu dei, esses pais, eles deram uma super atenção para esse filho, né? Então, não tem muito uma receita de bolo, sabe? Não tem muito como a gente falar assim, se o pai fez isso, isso e aquilo, o resultado vai ser esse e aquele, né? Não tem muito como a gente dar ali uma sequência, né? Vamos dizer assim, um manual, né? Para cuidar dos filhos e como crescer de uma maneira saudável. É claro que dando amor, dando carinho, dando atenção é maravilhoso, mas essa ideia, né, de tentar eliminar a frustração do filho, galera, quem tem filho, isso é uma roubada. Deixa o filho viver as frustrações que ele precisa, com um certo limite, né? Não vai deixar o filho andando no parapeito da janela falando, não, deixa ele viver o medo dele. Claro que não, né? A gente tem que ter aí um senso de responsabilidade e saber que é muito necessário para a criança, para o adolescente, entender que ele vai passar sim por frustrações na vida e que ele precisa aprender a lidar com isso, né? Porque senão ele não sustenta o desenvolvimento dele no futuro, tá? É muito difícil.
E aí, pensando em vocês, né, assim, o que vocês, ouvindo o que eu tô falando, como é que vocês pensando sobre a vida de vocês lembram lá no passado se os seus pais, eles ensinaram, eles deram recurso para vocês lidarem com as frustrações? Ou eles evitaram a frustração? Ou quando você se frustrava com alguma coisa, eles simplesmente não davam atenção? Que tá no mesmo lugar, né? Ah, Simoninha respondeu, vai criar uma doença lá atrás. Isso aí, Simone. Compreendeu, Regina? Que bom. Ó, eu paro de falar um pouquinho para dar tempo de vocês pensarem, tá? Eu acho interessante esse bate-papo aqui, a gente para refletir, porque a gente não para refletir sobre a gente, né? O dia a dia é tão corrido que a gente fica pensando só sobre o que a gente tem que fazer e não sobre o como somos, né? E como gostaríamos de ser, né? Então, assim, é tão corrido que é legal a gente pensar sobre. A Regina escreveu, eu não me lembro. Então, tem muita gente que não se lembra da infância, né? No consultório, então, nos meus atendimentos, eu vejo muito isso, né? As pessoas não lembrarem do que aconteceu na infância, principalmente quando se trata da comunicação, da dinâmica familiar. O Luiz colocou, lembro conversarem comigo sobre o que fosse. Ah, isso é bom, isso é legal, a conversa, o diálogo é muito bom. Agora é interessante, assim, olha quanta gente não se lembra, né? Que curioso. A Fernanda escreveu, calma aí. Meus pais também tinham dificuldade de lidar com a frustração, então eles não validavam a frustração. Vai passar. Pois é. Esse é um grande desafio, assim, se os pais eles não sabem lidar com a frustração, é difícil eles terem recursos para ajudarem os filhos, né, a lidarem com a frustração, né, e aí esses pensamentos do medo, eles acabam ficando muito maior quando a gente cresce, né, quando a gente tem aí esse lugar das frustrações no mundo do adulto. E o que a gente faz, que é natural, fica tentando evitar a frustração o tempo todo. E aí, quando a gente tenta evitar a frustração, a gente paralisa na vida, né? E esse é um lugar que não é legal cair, tá? Porque ter uma nova experiência é muito bom. Aliás, eu quero contar uma historinha para vocês que eu aprendi outro dia que eu achei muito legal, tá? Mas deixa eu só terminar essa coisa da infância aí que eu volto a falar dessa historinha. É da vaca, tá, gente? Se eu esquecer da história, você fala, Tati, a história da vaca, tá bom? Alguém me ajuda, por favor. Então, ó, o Romildo escreveu, espiritualmente pode ajudar o pessimismo. Pode, né? Qualquer coisa que você se conecte com uma parte boa, independente de ser religião ou não, se você se conectar com o melhor de você e com a luz, ajuda totalmente. A Patrícia escreveu, a minha mãe não sabia lutar contra as frustrações a vida toda. É complicado, né? Aí para ela ensinar você, né, Patrícia, a lutar, a vencer as frustrações, fica complicado. Então vamos lá. Lá voltando com a Regina, né, que ela colocou como surge o medo na infância, está associado à ausência de amor dos pais ou atenção e dedicação. Falei aqui durante um tempo que não tem manual, né? E que sim, se os pais eles acabam que o principal ponto é vocês pensarem se os pais de vocês ou se vocês têm filhos, né, eles deram assistência na hora que vocês se frustravam com alguma coisa, eles entendiam a frustração junto com vocês para ajudar a superá-la, ou se eles ignoravam por não saberem lidar com a frustração, né, ou se eles evitavam que você se frustrasse o tempo todo, né? Tudo isso é importante para saber como você lida com as frustrações nos dias de hoje. Vou falar da história da vaca, calma aí. E a Flávia colocou proteção excessiva na infância. E a Fernanda vai passar não saber lidar com a minha tristeza. Pois é, esse vai passar dos pais, gente, isso aí, ó, quando você fala assim, e dos pais só não, né, qualquer pessoa, né, quando ela fala assim, ai, tô muito triste, o outro fala, vai passar. Tá, vai passar, mas e aí, vai passar, tudo bem, mas agora eu tô triste, né, dá atenção pra tristeza que tá acontecendo agora, por favor, né, que vai passar, eu sei, né, mas e se não passa? Se não passa, vai pra frustração, vai lá pra depressão, e aí não é bacana.
O Luiz escreveu: meu desafio atual é lidar com excesso de pessimismo e negatividade de meu pai hoje, idoso, 87 anos. Aliás, ele tem sido pessimista e negativo a vida inteira. Então não é hoje, né, Luiz? Assim, já tem muito tempo que ele é pessimista e talvez hoje ele com 87 anos, que é um quadro que agrava muito, é uma idade que agrava muito o pessimismo, né? Porque a gente sabe que 87 anos já é um limite para atravessar o rio, né? Você sabe que expressão é essa, Luiz? E o quadro do pessimismo aumenta muito. E olha, Luiz, para lidar com uma outra pessoa, ainda mais idosa, né, que está nesse quadro do pessimismo, é muito amor. É muito amor. Você tem que ter, assim, um lugar do afeto, de acompanhar o outro na dor dele, né? De estar com o outro ali nos questionamentos da vida, nos medos dele, e se trabalhar internamente, fazer um bom trabalho com você de entender os seus maiores desafios, para aprender a respirar fundo, né? E lidar com os desafios que ele vai apertando aí em você, né? Apertando todos os seus botões. Porque isso, eu tô entendendo que isso não é da agora, isso é a vida inteira, né? Então, há quanto tempo você não tem que lidar com isso? E agora, há quanto tempo você lida com isso? E agora mais ainda, né? Agora se agravou e tá pior. Então, é você fazendo um bom trabalho de autoconhecimento para conseguir passar por essa etapa, né? Com o seu pai da melhor maneira possível, tá? Então, o Caio escreveu, mas não ficar a vida toda na... Depois você conserta, tá, Caio, que eu vou ler. E a Patrícia colocou: creio que devemos viver a tristeza, o luto em vida, não gosto desses vai passar. Vamos viver, gente. Viver a tristeza, o pensamento, a frustração, não é ruim. O ruim, mais uma vez, é quando ela permanece muito tempo. Aí já não fica tão saudável, tá? Vou contar a história da vaca. Tô vendo, eu adoro filosofia, né? Isso daí é um estudo que eu comecei a experimentar quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, que eu ia de ouvinte para uma faculdade no Sul, uma federal no Sul, e eu amava, né? E aí, enfim, tem uma história que eu acho muito bacana da vaca, que é o seguinte... vou colocar assim como o mestre e o discípulo, tá? Eles estão caminhando por um espaço lá, né? Por uma floresta, né? Por um campo, e eles se deparam com uma casinha muito velha, tá? Muito velha. E nessa casinha muito velha tinha uma família que andava descalça, que não tinha roupa direito, que não tinha nenhuma estrutura nessa casinha, que era muito velha, a vaca. E eles tinham a casinha que era muito velha e uma vaca. Era isso que eles tinham, tá? E esse mestre, ele chegou lá, né, pra conversar com essa família e perguntou para eles, né, o que acontecia na vida deles, tal, e essa vaca, qual era a função dessa vaca. E eles falaram para esse mestre, né, falaram para ele: essa vaca é tudo pra gente, essa vaca não pode morrer, não pode acontecer nada com essa vaca, porque essa vaca é onde a gente tira o nosso alimento, é onde a gente pega o alimento e vende, né, tudo vem dessa vaca. Então, o medo deles de perderem a vaca era tão grande que fazia com que eles ficassem ali limitadinhos dentro daquele cenário. O mestre chegou pro discípulo e falou: joga a vaca do precipício, mata a vaca, né? Eu quero saber qual é a vaca que vocês precisam matar, tá? Não falem besteira, hein? Por favor. Tô falando sério, tá? Olha, observa o que eu tô falando para vocês terem essa consciência. O discípulo foi lá e falou pro mestre: mas como que eu vou matar a vaca? A vaca é a única coisa na vida que eles têm de importante, né? Eles dependem da vaca para poder sobreviver e tudo mais. Aí tudo bem, ele obedeceu, o discípulo foi lá, matou a vaca, né? Jogou a vaca do precipício. E um tempo depois, o discípulo falou para o mestre: vamos lá ver como é que está essa família. E, obviamente, para surpresa do discípulo, quando chegou lá nessa família, eles estavam com casa de pedra, com estrutura, né, com roupa, né, com tudo completamente estruturado, chinelo, sapato, tudo bem estruturado e diferente.
Aí o discípulo perguntou para eles: nossa, o que aconteceu, né? Que vocês mudaram de patamar de vida? E o cara falou: a gente tinha uma vaca. Lembra que o cara não sabia que o discípulo que matou a vaca, tá? O cara falou: a gente tinha uma vaca e essa vaca morreu. E quando a vaca morreu, a gente teve que fazer outras coisas na nossa vida, porque a gente tinha essa vaca e a gente dependia dessa vaca para viver. Só que ela morrendo, a gente viveu outras experiências e a partir dessa experiência a gente conseguiu conquistar tudo isso que a gente tem hoje. Gente, qual é a vaca de vocês? O que eu tô querendo dizer? O que vocês têm na vida que vocês acreditam que é a zona de segurança, que na realidade pode ser uma vaca, ou seja, pode ser um fator limitador na vida de vocês, que o pensamento fica assim: ai meu Deus, eu não posso perder isso daqui tem que ser dessa maneira, sempre tem que ser dessa maneira, porque se for de outra maneira, eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir dar conta, se essa pessoa for embora eu vou morrer, né, se alguma coisa acontecer com isso daqui em específico, né, não vai dar certo, minha vida não vai funcionar. Então, qual é a vaca de vocês, sem falar besteira, que vocês têm que matar, né? Ou seja, que vocês têm que eliminar da vida de vocês, né? Porque quando a gente tem muito medo de pensar sobre coisas diferentes, né, na vida, o que acontece? A gente acaba estagnando, né? A gente tem muito medo. O pessimismo, ele faz isso, ele faz com que a gente não consiga avançar e que a gente se agarre a uma determinada coisa com uma força tão grande que a gente não consegue abrir mão e não consegue nem perceber que existem muitas outras coisas boas para a gente viver, como muitas habilidades que a gente tem, que a gente acaba não desenvolvendo por conta desse pensamento limitador, né? O que não é nada saudável para a nossa vida. Então, pensem aí, né? Pensem aí qual é a vaca que vocês precisam eliminar na vida de vocês, né? Eu acho muito importante pensar sobre isso. Então, olha só, vou querer saber se vocês têm alguma pergunta, quem está me assistindo aí desde o início, né? Quem está chegando agora, já estou bem no finalzinho. Botem as perguntas de vocês e eu vou falar aqui, né, só para quem está me assistindo, que toda terça e quinta eu tenho essa proposta do programa de autoconhecimento, questões do dia a dia. Eu falo sobre diversos assuntos, eu sou terapeuta, psicóloga, e eu tô aqui para falar sobre diversos assuntos da maneira mais simples possível, né, sem ter que ir em todos os teóricos, usar termos, né, da psicologia, da filosofia, assim, eu trago isso de uma maneira bem mastigada, para que a gente possa, assim, já vou responder, Regina, para que a gente possa, assim, integrar, né, esse questionamentos que a gente tem das questões, né, do nosso dia a dia, com práticas, com dicas que possam funcionar, né, abrir esse espaço da mente para que ela se torne mais consciente e possa funcionar dentro da realidade. Na terça-feira, agora, eu deixei aí para vocês um link que eu vou fazer um webinário sobre comunicação assertiva e eu vou falar sobre comunicação não violenta. É uma aula, tá? Então, tem um tempo maior do que esse tempo que eu tô aqui com vocês. Eu vou estar com uma equipe me assessorando, então eu vou poder responder mais ainda as perguntas. A última aula que eu dei, eu fiquei 2 horas falando sobre comunicação assertiva, como falar, o que é ouvir, né? Como ouvir da melhor maneira possível, de onde vêm as emoções, né, que acabam atrapalhando a gente na nossa comunicação. Enfim, fiquei 2 horas falando sobre comunicação assertiva e agora vou falar sobre comunicação assertiva com foco na comunicação não violenta. Eu deixei o link tanto no Facebook, tanto no Instagram, para vocês se inscreverem. Só vai poder participar dessa aula quem tiver inscrito. Eu vou esperar vocês lá, tá? Vocês que me acompanham aí aqui no Facebook e no Instagram não dá para fazer o webinário porque o tempo é maior, enfim, eu não tenho o apoio da equipe. Então eu vou esperar vocês para poder bater esse papo sobre comunicação não violenta e na realidade assim é uma aula que eu vou dar com várias dicas, tá bom? Vamos lá, Regina, vou responder a sua pergunta. Marina me fez alguma pergunta também, querida? Depois você me fala se sim ou não, que aí eu procuro aqui no Story. A Regina botou:
O meu marido, Marcelo, está escutando e pergunta: oi, Marcelo, marido que está escutando. O que pode acontecer a um filho quando o pai ignora a sua frustração? Bom, mais uma vez, a gente não tem um manualzinho, tá? Do que pode acontecer. Literalmente, assim, pode acontecer isso ou aquilo, né? Uma das coisas que podem acontecer quando o pai ignora a frustração do filho é ele não desenvolver esse recurso emocional e no momento que ele tem uma frustração, ele não sabe lidar com a frustração, então ele não sabe resolver os próprios problemas, ele não tem aquela esperteza, né, de falar, putz, tá bom, me frustrei, foi difícil, mas bola pra frente, né, ou quais são as alternativas que eu tenho dentro dessa frustração que eu vivi, ou, né, tô dando vários exemplos, tá, Marcelo? Ou assim, eu quero viver uma experiência, mas, poxa, não sei lidar com a frustração, tô com medo. Então, vou viver? Não vou viver. É melhor não viver porque senão eu vou me frustrar e eu não sei lidar com isso. Em relação ao pai, tá? Porque a gente sabe que a relação ali, ela pode continuar acontecendo, né? Se o pai ignora a frustração do filho, o filho pode querer sempre ser perfeito para esse pai, né? Ou então ele faz uma merda daquelas para ver se chama a atenção do pai, pode ser também, né? Mas o que eu vejo que é mais comum é buscar um perfeccionismo, não poder errar nunca, né? Esse filho fica preso num lugar que não posso errar, porque se meu pai ignora as minhas frustrações, ele não me aceita na minha derrota, no meu medo, na minha angústia, ele só me vê quando eu tô bem, quando eu tô em perfeito estado, né? Quando eu tô funcionando da melhor maneira possível, aí meu pai me enxerga. Agora, quando eu tô mal, quando eu tô frustrado, quando eu tô triste, meu pai me ignora. Então, logo, se eu quero o amor e a atenção e a aprovação desse pai, então eu tenho que estar bem o tempo todo. Isso pode ser assim, Marcelo. Uma das coisas que podem acontecer quando o pai ignora a frustração do filho, tá? Tem várias possibilidades, né? Eu tô dando apenas alguns exemplos aqui. A Patrícia escreveu: difícil lidar com as frustrações da raiva quando lembra. É difícil mesmo, Patrícia, assim. Olha, quando a gente se frustra com alguma coisa, e principalmente quando essa coisa traz raiva, né? É sinal que ela ainda não foi bem diluída dentro de você. Uma das coisas que funciona é a gente falar várias vezes sobre a mesma coisa, tá? Eu sei que a gente tem que ter um amiguinho aí com uma boa paciência, né? Pra ouvir várias vezes a mesma coisa. Mas cada vez que você fala, você dilui um pouquinho isso dentro de você. Se não tiver pra quem falar, fala sozinha. Escrever é muito bom, tá? Mas bota pra fora, não bota pra dentro, não. A Marina colocou: e quando você se frustra com você mesmo, com uma atitude que você não queria ter tido? A gente se sente mal e com peso na consciência. Como voltar ao eixo? Respira, Marina, respira e assiste a live passada que eu fiz sobre o perdão. Lá estão as respostas que você precisa sobre o auto-perdão, né? Quando você comete alguma coisa, faz alguma coisa que você fala: ih, caramba, ferrou, falhei, não foi legal. E aí, como perdoar a você mesmo, tá? A live passada tá no meu Facebook, tá no meu YouTube. Se não tiver, eu vou subir hoje ou amanhã, tá bom? Sobre o perdão. A Patrícia assistiu, né, Patrícia? A live passada sobre o perdão. E a Regina colocou que o Marcelo te agradece imensamente. Obrigada, Marcelo, que bom. Vamos lá. Então, assim, para finalizar, a gente sabe que o Instagram ele me dá pouco tempo, né? Ele já deve estar quase nos segundos dele finalizando. Na próxima quinta-feira eu vou começar falando sobre essa comunicação não violenta, mas eu vou falar mesmo, né? Dar uma aula na terça-feira, tá? Para quem não conhece o meu trabalho, a minha proposta de trabalho, eu sou terapeuta e a minha proposta é diferente de uma psicoterapia tradicional e eu trabalho com uma técnica chamada TISI, que é a técnica de interpretação simbólica e intuitiva, e o meu objetivo é trabalhar as crenças limitantes, tá? Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, vai lá no meu site
tatianaauler.com. Pode pegar o e-book também, que está gratuito lá, disponível para quem assiste a live, e pode conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá? A minha proposta são 4 sessões, uma vez no mês, para a gente poder trabalhar uma crença limitante que esteja te incomodando, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, tá? Falei pra caramba. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o pessimismo? Acredito que eu tenha respondido todas as perguntas. A Heloísa escreveu: você sempre acrescentando para nossas vidas. Gratidão. Oh, querida, gratidão. Obrigada por você estar aqui participando. Então, quinta-feira eu vou estar aqui 8h30. Quem quiser me encontrar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre como a gente desenvolve essa comunicação violenta. Tá, gente? Boa noite, fiquem bem. Acessem o link para poder ir para a aula na terça-feira, a aula completa lá, que eu fiquei mais de 2 horas falando pra caramba. Aliás, eu falo pra caramba. Mas tudo bem. Se eu tô falando, tá dando certo, deixa eu falar. Muito bom. E o Luiz colocou: e como ficar otimista com o Flamengo? Ah, Luiz, sei lá. Aí eu já não sei. Tá bom, gente? Boa noite. Ó, durmam bem e vamos equilibrar o pensamento otimista com o pensamento pessimista, tá? Lembra que o pessimismo, num certo grau, ele chega a te proteger, só não pode ser muito pessimismo, porque senão faz você empacar na vida. E o otimismo, num certo grau, ele te leva para novas construções na vida. Só não pode ser muito exagerado, porque senão você fica na fantasia, tá? Aí foge da realidade, tá bom? Então fica aí para vocês essa dica. Beijo, meu amigo. Boa noite, Caio. Boa noite, Heloísa. André, boa noite também. Flávia que ficou aí. Fernandinha, querida. Minha prima, Eleni. Maria Elizabeth. Boa noite, gente. Até a próxima. Quem chegou agora e quiser assistir, vai ficar por 24 horas no ar no Instagram. E eu vou subir pro meu canal do YouTube essa live também. Tá bom? Obrigada, Caio. Tchau.